Olá, povo de Deus, meu nome é Barros, sou teólogo formado aqui pela Faculdade Católica da Diocese de Mossoró e estaremos ao longo desse vídeo tratando do tema a importância da teologia para o ministro de ensino ou catequistas da Igreja Católica de um modo geral, né? Então já começo esclarecendo dois pontos. Primeiro, não confundir teologia com catequese, né? O catequista, o ministro de ensino, ele não pode fazer catequese, ele pode fazer, aliás, da catequese, teologia, né? Pois isso confundiria os catequizandos. Existe um ambiente para a catequese e existe um ambiente ou fórum propício para a teologia, que é a nível acadêmico, né? Então a catequese, ela já é a definição da teologia, né? Segundo, a igreja, meus queridos, não teme e nem foge da verdade, né? Ela não teme os sínodos, pois os sínodos são parte, né, da sua natureza eclesial como igreja, né? A igreja, ela é mater e magistra, ou seja, é mãe e mestra. Como mãe, acolhe a todos e como mestra, ela ensina a verdade, né? Baseado naquele princípio paulino, que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que vai dizer: pesai tudo e retém apenas aquilo que é bom. E é isso que a igreja faz com os carismas, com os ensinos e com aquilo que ela vai chamar de inculturação, né? Aproveita tudo aquilo que é bom dos povos e evangeliza aquilo que não está conforme o plano e o projeto de Deus, né? Então, ao iniciar a resposta, né, a essa pergunta, qual a importância da teologia para o ministro de ensino ou catequista de modo geral na igreja, eu não posso partir de mim mesmo, ou seja, da minha axiologia, né, do Barros, mas daquilo que realmente a igreja espera dos teólogos e da teologia. Portanto, eu diria para vocês, consulta obrigatória, a situação sine qua non, né, como referencial seguro e basilar, o documento da igreja chamado Donus Veritatis, o dom da verdade, da Congregação para a Doutrina da Fé, instrução sobre a vocação eclesial do teólogo, que foi assinado e promulgado no dia 24 de maio de 1990, conduzida por Joseph Ratzinger, né, que ainda era prefeito. Alguém conhece esse menino buchudo, né, esse Zé Raimundo, Mundinho, que a gente chama no Ceará, né, se o cardeal Ratzinger tivesse nascido no Ceará, Joseph Ratzinger em alemão quer dizer José Raimundo, né? Seria conhecido carinhosamente por Mundinho, né? O Zé Raimundo, né? Então foi ele quem assinou e promulgou essa instrução. Então na introdução, ali no número 1, ele já começa falando o seguinte, abre aspas: a verdade que liberta é um dom de Jesus Cristo. A busca da verdade é inerente à natureza do homem, enquanto a ignorância o mantém em uma condição de escravidão. Por isso que se diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, com efeito, o homem não pode ser verdadeiramente livre se ele não é iluminado quanto às questões centrais da sua existência, né? Em particular sobre a questão de saber de onde vem e para onde vai. O homem torna-se livre quando Deus a ele se doa como amigo, né? Segundo a palavra do Senhor: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Está lá em João 15, versículo 15. A isso na teologia nós chamamos de economia da salvação. Nós estudamos na teologia aquilo que Deus permitiu revelar. Ninguém vai estudar aquilo que Deus não revelou. Seria cair nas suposições, seria um terreno muito farto, né, a muita axiologia. Então a gente trabalha em cima daquilo que Deus se revelou, na economia da salvação, né? Então a libertação da alienação do pecado e da morte, continua aqui a introdução, se realiza para o homem quando Cristo, que é verdade, se torna para ele também o caminho, né? Jesus Cristo disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não se propõe como um dos caminhos, mas o caminho, né? Então, na fé cristã, conhecimento e vida, verdade e exigências e existência são intrinsecamente unidas. Então, a verdade doada na revelação de Deus ultrapassa, evidentemente, as capacidades de conhecimento do homem, mas não se opõe
a razão humana. Pelo contrário, ela penetra e eleva e apela à responsabilidade de cada um. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. São Tomás de Aquino ia dizer que a verdade ela é maior do que a nossa inteligência. Mas nem por isso a nossa inteligência, mesmo que limitada, ela é capaz sim de compreender a revelação. Tanto que o Catecismo tem um capítulo lá no início que diz que o homem é capaz de Deus, né? Então até um ateu, mesmo que ele não tenha fé, pela razão ele é capaz de chegar ao conhecimento da revelação de Deus, né? A igreja acredita nisso, aposta nisso e ensina isso, né? Em todas as épocas, continua aqui, a teologia é importante para que a igreja possa dar uma resposta ao desígnio de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Fechamos aqui, fecha a aspa aqui dessa introdução. O capítulo 2, nós pulamos agora para o capítulo 2 da Donus Veritatis, que vai falar sobre a vocação do teólogo, né? Quais são as exigências que a igreja quer do teólogo para que ele possa praticar a teologia, né? Então, no número 6 da Donus Veritatis vai dizer o seguinte: entre as vocações suscitadas na igreja pelo Espírito, distingue-se a do teólogo, que em modo particular tem função de adquirir, em comunhão com o magistério, uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus contida na Escritura, inspirada e transmitida pela tradição viva da igreja. Então, por sua natureza, a fé se apela à inteligência, né? É aquela pergunta teológica de Maria. Maria fez uma pergunta profundamente teológica. Como isso se dará se eu não conheço homem algum, né? Então, como se dará, Maria fez aquela pergunta que na teologia, a partir, né, do próprio magistério, vai fazer esse adágio. Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Então a pergunta de Maria foi nesse sentido. Ela quis compreender para dar uma melhor adesão, né, o seu sim, né? Porque desvela ao homem a verdade sobre o seu destino e o caminho para o alcançar, né? Mesmo sendo a verdade revelada superior a todo o nosso falar e sendo os nossos conceitos imperfeitos frente à sua grandeza, em última análise, eu diria insondável, porque está lá em Efésios capítulo 3, versículo 19, vemos como que de uma forma não plena, né? Ela convida, porém, a razão, dom de Deus, feita para colher a verdade. Fé e razão, ambas são dom de Deus, né? São João Paulo II que dizia que a fé e a razão são as duas asas que Deus nos deu para nós nos elevarmos até a Ele, né? Então, em certa medida, aquilo que se crê, e eu creio para compreender e compreendo, né, para melhor crer, a ciência teológica que, respondendo ao convite da verdade, busca a chamada inteligência da fé. Auxilia o povo de Deus, né, de acordo com o mandamento do apóstolo Pedro, a dar a razão da nossa esperança àqueles que nos pedem. Então é isso o papel da teologia, tá lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Somos chamados a dar as razões daquilo que nós acreditamos, né? Pulando agora para o número 4 do nosso do documento da igreja Donus Veritatis, que ele vai tratar sobre magistério e teologia, as relações de colaboração. Então aqui no número 21 diz o seguinte, abre aspas: o magistério vivo da igreja e a teologia, mesmo tendo dons e funções diferentes, têm, em última análise, o mesmo fim. Que fim é esse? Conservar o povo de Deus na verdade que liberta, fazendo dele assim a luz das nações. Então, esse serviço à comunidade eclesial põe em relação recíproca o teólogo com o magistério, né? Esse último ensina autenticamente a doutrina dos apóstolos e, beneficiando-se do trabalho do teólogo, da teologia, né, do teólogo, refuta as objeções e as deformações da fé, propondo, além disso, com autoridade recebida de Jesus Cristo, os novos aprofundamentos. Não é, meus irmãos, meus queridos, né? Não é mudar os dogmas, de forma nenhuma, mas é explicar melhor. Por exemplo, a presença real de Jesus na Eucaristia se dá por antonomasia, está lá no nosso catecismo. Meu Deus do céu, se a pessoa que não tem um certo conhecimento, como é que ele vai explicar isso, né? Então a teologia vem em nosso auxílio, né? Explicar de que forma é essa antonomasia, de que forma a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia se dá por antonomasia. Talvez até vocês que estejam me ouvindo consigam entender, mas é um leigo comum, né? É difícil para ele entender
como é que se dá essa presença real. Então a teologia vem dar esse auxílio, ela não vem mudar o dogma, ela vem explicar melhor, né? Então a teologia, por sua vez, adquire reflexivamente uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus contida na Escritura e transmitida fielmente pela tradição viva da igreja sob a guia do magistério. Procura esclarecer o ensinamento da revelação diante das instâncias da razão. E, enfim, lhes confere uma forma orgânica e sistemática de quê? Da fé crida, professada, vivida e celebrada. Porque nós, católicos, nós vivemos e celebramos aquilo que nós cremos, né? Esse é o objeto da liturgia, né? O número 22, ainda da Domus Veritatis, vai dizer o seguinte: a colaboração entre o teólogo e o magistério se realiza de maneira especial quando o teólogo recebe a missão canônica, né? Ou o mandato de ensinar. Essa se torna, então, em certo sentido, uma participação da obra do magistério, ao qual um vínculo jurídico a une. Então, desde aquele momento, ele é investido oficialmente do dever de apresentar e ilustrar com toda exatidão a sua integridade, a doutrina da fé, que vai desde o Concílio de Nicéia até o Concílio Vaticano II. Eu não posso estar escolhendo partes no magistério para eu anunciar na minha catequese, de forma nenhuma. É a integralidade do magistério da igreja, né? E aí, ainda no documento Domus Veritatis, vai tratar sobre o problema da dissensão. O que é isso, Barro? Dissensão, segundo o nosso dicionário, é o pai dos burros, né? A dissensão é a falta de concordância a respeito de algo, né? As divergências, as discrepâncias, os conflitos, as disputas, a tensão, né? A igreja não exige do teólogo, da teologia, uniformidade, mas a unidade na diversidade, até mesmo porque ela tem 3 alas, né? A conservadora, a progressista e a moderada, né? Quando eu morava em Aracati, às vezes a gente precisava se dirigir a Fortaleza, então você tinha 2 opções: ou você ia pela litorânea ou você ia pela BR, mas ambas tinham o mesmo objetivo: chegar em Fortaleza. A mesma coisa eu diria também com relação às alas da igreja. Elas podem ter as divergências com relação aos meios, não ao fim. O fim é o mesmo. É a nossa santidade, a nossa união com Deus, né? Esse é o objetivo de toda a teologia e de todo o magistério, de todo o ensino da igreja, a nossa salvação, né? Então as 3, escolhendo, né, meios, muitas vezes orientados pelo Espírito Santo, nos levar ao mesmo fim, que é a nossa união com Deus, né? Então, no número 32, também da Domus Veritatis, diz o seguinte, abre aspas: em várias oportunidades, o magistério tem chamado a atenção sobre os graves inconvenientes trazidos, né, para a comunhão da igreja por aqueles comportamentos de oposição sistemática, às vezes por alguns elementos das alas de alguma dessas 3 alas aí, né? Não todos, mas alguns elementos, né? Até mesmo a constituir-se em grupos organizados e muitas vezes, infelizmente, contrários ao magistério da igreja, o que não é uma coisa querida por Deus, né? Então, na exortação apostólica Paterna cum benevolentia, penitência, né, do Papa Paulo VI, trata-se aqui, em particular, daquele comportamento público de oposição ao magistério da igreja, chamado também de dissensão, e que é necessário distinguir claramente da situação de dificuldade pessoal que você possa ter com algum ponto, né? Eu não posso transformar as minhas dificuldades pessoais, como teólogo ou como membro da igreja, numa questão universal. É pessoal. E eu procurar resolver, se é pessoal, eu tenho que procurar resolver isso de forma pessoal e não de forma universal, né? Então, o fenômeno da dissensão pode ter diversas formas e as suas causas também são múltiplas. Entre os fatores que podem influir remota, né, ou indiretamente, deve-se recordar a ideologia do liberalismo filosófico, do qual, infelizmente, está impregnada também a mentalidade de nossa época. Isso é inegável, né? Então, daqui provém a tendência a considerar que um juízo tem valor quanto mais provém do indivíduo que se apoia sobre as suas próprias forças. Não, de forma nenhuma. O individual não pode se sobrepor sobre o coletivo, né? Assim, se opõe à liberdade de pensamento, à autoridade da tradição considerada causa de escravidão, de forma alguma, né? De forma alguma. O ensinamento da igreja nos permite uma liberdade, sim. O que ela não permite é que você queira vir transformar a sua opinião pessoal, a sua axiologia,
como se fosse magistério da igreja, né? Então, uma doutrina transmitida e aceita de um modo geral é a priori suspeita e a sua veracidade é contestada, né? Infelizmente, é aquele velho apelo que está lá, que Timóteo não falou. A gente quer sempre ouvir novidades, né? Às vezes até a negação do ensino clássico, como se fosse algo ruim, não virtuoso, né? Aquela pessoa que, não, mas isso é ensino clássico, eu quero algo diferente, eu quero um pensar diferente, eu não quero teólogos da corte, eu quero uma teologia que não esteja com o pescoço voltado para Roma, né? Eu quero a teologia independente. Aí é um risco, né? É um grande risco. Em última análise, a liberdade de juízo entendida desta forma seria mais importante que a própria verdade, o que é um absurdo, né? Trata-se, portanto, de algo totalmente diverso da exigência legítima da liberdade, no sentido de se querer uma ausência de divergência como condição exigida para uma leal investigação da verdade. A pessoa chega e coloca a sua axiologia e não quer que ninguém discuta. Se você for contradizer, a pessoa já se sente ofendida, né? Você está provocando a divisão dentro da igreja. Ora, na verdade, eu estou tentando defender o magistério da igreja. Às vezes a pessoa chegou com uma colocação completamente equivocada, fora da tradição da igreja, mas não quer que ninguém discuta, já dizendo que se opor àquela posição é você não estar em unidade. Peraí, isso é um absurdo. Não é dessa forma que se deve tratar a questão, e não é assim que a Donus Veritatis vem nos orientar, né? Então, o peso de uma opinião pública artificiosamente orientada e dos seus conformismos exerce também a sua influência, infelizmente. Com frequência, os modelos sociais difundidos pelo mass media, né, tendem a assumir um valor normativo, às vezes até maior do que o magistério. Se difunde, em particular, a convicção de que a igreja não deveria se pronunciar, a não ser sobre problemas considerados importantes pela opinião pública, né? E no sentido que convém a opinião deles. Se for contra, não, a igreja não deve tratar disso aí, não. Tratar disso, a igreja está sendo atrasada, pelo amor de Deus, né? Não existe isso, a verdade é imutável. 2 mais 2 não deixou de ser 4, né? Então a gente tem que tratar a verdade realmente como ela é e como ela deve ser ensinada. Isso. Então o magistério, por exemplo, poderia intervir nas questões econômicas e sociais, mas deveria, segundo esses teólogos aí, libertários, né? Mas deveria deixar para o juízo individual aquelas questões que dizem respeito à moral conjugal e familiar. É o famoso vale tudo de 4 paredes. Não, a igreja não trata dessa forma, não, né? Não é dessa forma que a igreja trata. Enfim, também a pluralidade de culturas e das línguas, que em si mesma é uma riqueza, indiretamente pode conduzir a mal-entendidos, motivo de sucessivo desacordo. Aí você quer colocar uma questão cultural de forma universal para a igreja, não de forma nenhuma. Ou o ensino particularizado de uma diocese, ou até mesmo de um sino, como se fosse uma coisa universal. O que está acontecendo na Alemanha, nós não podemos tratar de forma universal. É uma questão localizada lá que a igreja está tratando de forma particular. A questão da liturgia afro é uma questão particularizada, não podemos transformar. Mas estão romanizando a liturgia. Ora, a liturgia católica nasceu dentro do Império Romano, não tem como ela negar os elementos bons e trazer, como ela também aproveita os outros elementos bons de outras culturas, e nega aquilo que não está de acordo com o Evangelho, né? Mas a igreja recebe isso com muita tranquilidade. Nós não podemos negar a riqueza que é a liturgia romana, né? Então, nesse contexto, um discernimento crítico bem ponderado e um real domínio dos problemas são necessários ao teólogo. Ele tem que se antecipar até essas questões para dar uma resposta sadia e segura, né? Se ele quiser cumprir a sua missão eclesial e não perder conformando-se ao mundo presente. Não é isso que Deus quer de nós, e não é isso também que a tradição e o magistério da igreja, a palavra de Deus nos pede. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Efésios capítulo 4, versículo 23. Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas mudai segundo a consciência de Cristo. A independência de juízo que deve ser dos discípulos de Cristo é essa que deve nos nortear, né? Aquela independência não de se opor ao projeto de Deus, mas de pedir a graça de nos conformarmos a Ele, né? Independência dos juízos mundanos e contrários a Jesus Cristo. Isso a igreja permite. O que ela não vai permitir é uma independência contrária ao ensino de Cristo e se adaptar ao espírito mundano. Não, isso não é colaboração com a teologia nem com o magistério. No item 33, vai dizer o seguinte:
A dissensão pode revestir-se de diversos aspectos, infelizmente problemáticos. Na sua forma mais radical, ela teria em mira a transformação da igreja de acordo com um modelo de contestação inspirado naquilo que se faz na sociedade política. Não é assim, minha gente, né? Não é dessa forma. Com maior frequência se sustenta que o teólogo seria obrigado a aderir ao ensinamento infalível do magistério. Até aí tudo bem, mas, sempre tem o mais, né? As doutrinas propostas sem que intervenha o carisma da infalibilidade não teriam caráter obrigatório, sendo deixada ao indivíduo a plena liberdade de aderir a elas ou não. Olha que absurdo, né? A igreja tem 3 tipos de ensino: o dogmático, o autêntico, quando é assinado por uma congregação ou mesmo pelo Papa, e o pastoral, né? Em todos eles nós devemos obediência, sim, né? No dogmático, a obediência da fé. Aquilo dali foi inspirado pelo Espírito de forma definitiva, não vai mudar, é imutável. O ensino autêntico, ele pode ser contextual, ele não é que ele muda, ele pode sofrer evolução, como sofreu aquele ensino lá nos Atos dos Apóstolos, que Paulo dizia que as mulheres permaneçam caladas durante as reuniões, né? As mulheres ficam caladas hoje? Não, era contextual. Naquele momento ali, quem estudava as Escrituras eram os homens, as mulheres não tinham aquele pleno entendimento e conhecimento das Escrituras. Não se pedia que elas ficassem caladas porque elas não estudavam as Escrituras, né? Naquele contexto. Hoje não, a teologia está aberta, não faz distinção de sexo, qualquer pessoa pode estudar as Escrituras. Então hoje a mulher não tem mais necessidade de estar atendendo aquele preceito paulino lá de ficarem caladas nas assembleias. Portanto, sofreu uma evolução. Para aquele contexto, ele foi certo, como algumas coisas também autênticas, para determinado contexto, elas valem, têm a sua validade, sim, né? E mais, com esta oposição crítica, né, ele contribuiria para o progresso da doutrina, muito pelo bem, queria contribuir para uma confusão. Então, a gente tem que, dentro da medida do possível, dar a nossa adesão, sim, racional, ao ensino autêntico da igreja e o ensino pastoral. O ensino pastoral fica a cargo do bispo para resolver aquelas questões particulares. Cada caso, né, é um caso. Bento XVI, refutando aqui tudo isso, ele vai dizer no número 36, né? A liberdade do ato de fé não pode justificar o direito à dissensão, né? Isso não é um direito. Na realidade, esta não significa de forma alguma a liberdade em relação à verdade, mas o livre autodeterminar-se da pessoa em conformidade com o seu dever moral de acolher a verdade, né? O ato de fé é um ato voluntário, porque o homem resgatado por Cristo Redentor e chamado por ele à adoção filial não pode aderir a Deus a não ser que, atraído pelo Pai, né? Ninguém vê ao Pai se o Pai não quiser, está lá em João 6,44, lhe faça a oferta racional da sua fé. Então a igreja acredita nisso, que até uma pessoa que não tem fé, o ateu, ele pode aderir à fé de forma racional, porque Deus deixou esses sinais da razão na própria criação para que nós possamos dar essa adesão racional, né, à revelação. Então, como recordou a declaração Dignitatis Humanae, a autoridade humana alguma tem o direito de interferir com coações, opressões nessa opção, que supera os limites da sua competência, né? O respeito do direito à liberdade religiosa é o fundamento do respeito à totalidade dos direitos humanos. Não se pode, portanto, recorrer a esses direitos humanos para opor-se às intervenções do magistério, principalmente para quem é católico, né? Para quem é católico é uma situação de obediência da fé. Um tal comportamento desconhece a natureza e a missão da igreja, que recebeu do Senhor o dever de anunciar a todos os homens a verdade da salvação e o realiza caminhando sobre as pegadas de Cristo, e não de ideologia, de gurus, né, aí da internet ou de ideologia, né? Sabendo que a verdade não se impõe senão pela força da própria verdade. Uma verdade que tenta se impor à força ou obrigando os outros a aderirem, ela deixou de ser uma verdade, ela se transformou numa impostura, numa imposição, numa ditadura. A igreja não vê dessa forma o anúncio da verdade, né? No item 37, Bento XVI vai continuar dizendo, abre aspas, em razão do mandato divino que lhe foi dado na igreja, o magistério tem a missão de propor o ensinamento do evangelho, velar sobre a sua integridade, né,
e propor assim a fé do povo de Deus, né? E proteger assim a fé do povo de Deus. Para isso, às vezes pode ser levado a tomar graves providências, como por exemplo, quando retira de um teólogo que se afasta da doutrina da fé a missão canônica ou o mandato do ensinamento que lhe fora confiado, né? Ou ainda, quando declara que alguns de seus escritos não estão de acordo com a sã doutrina. Agindo dessa forma, o magistério entende ser fiel à sua missão de guardiã da fé, porque defende o direito do povo de Deus de receber a mensagem da igreja na sua pureza, na sua autenticidade e na sua integridade, e não o pensamento de um teólogo ou de uma corrente teológica, né? E assim, a não ser perturbado por uma perigosa opinião particular de um teólogo ou corrente teológica, como aconteceu com Leonardo Boff, Hans Kung e alguns outros, que a igreja fez severas observações tanto aos escritos como também ao comportamento de algum desses teólogos aí, né? O juízo expresso pelo magistério em tais circunstâncias, ao final de um acurado exame, conduzido em conformidade com os procedimentos estabelecidos, e depois de ter sido concedida ao interessado, né, a possibilidade de dissipar eventuais mal-entendidos, a igreja dá o direito de resposta a quem está nessa situação sobre o seu pensamento. Não toca a pessoa do teólogo, mas as suas posições intelectuais expressas de forma pública, né? Se ele fez uma expressão, fez um ensino público, publicou um livro e se dizendo católico, então a igreja tem todo o direito de publicamente refutar aquilo que publicamente ele também publicou. Ela não vai poder fazer isso no ambiente privado. Se ele fez a coisa de forma pública, a igreja também tem que refutá-lo de forma pública. Às vezes se sente ofendido, às vezes os seus adeptos também se sentem magoados, mas a igreja não tem outro meio a fazer, a não ser, se ele fez de forma pública, a igreja tem que responder também de forma pública. O fato que estes procedimentos possam ser aperfeiçoados não significa que eles sejam contrários à justiça do direito, de forma alguma, né? Falar nesse caso de violação dos direitos humanos não tem sentido, né? Palavra de Bento XVI, porque se estaria desconhecendo a exata hierarquia desses direitos, como também a natureza da comunidade eclesial, que como toda instituição, a Igreja Católica tem as suas regras. Você não é obrigado a ser católico, mas se você você tem que submeter às regras estabelecidas na igreja, né? Então, a igreja não é a casa da mãe Joana, né? E do seu bem comum. Além disso, o teólogo que não está em sintonia com o sentir com a eclésia, se põe em contradição com o compromisso livre e conscientemente assumido por ele de ensinar em nome da igreja, não ensinar em seu próprio nome, né? A igreja não fez esse compromisso com ele, né? Atenção, meus queridos, e aqui um recado a todos os catequistas e ministros de ensino: não façam da teologia não façam da catequese aula de teologia, né? Existe um ambiente para a teologia. Na catequese você tem por obrigação, você tem um compromisso, que inclusive agora tem um Ministério dos Catequistas, foi oficializado na igreja pelo Papa Francisco, mas você é chamado a ensinar aquilo que a igreja ensina. Não coloque teologia em aula de catequese, a não ser que aquilo vá ajudar a esclarecer melhor o que você está ensinando, e não a gerar confusão e a gerar contradição no ensino da igreja, né? Então, continuando, para fins pedagógicos de estudo, então as doutrinas da Bíblia, ela pode situar-se em 3 grandes grupos ou classes teológicas, né, de assuntos doutrinários, onde se encaixam aqui as teologias e os teólogos, né? Então, o primeiro deles seria sobre as doutrinas de salvação, que nós chamamos de soteriologia. Então, é a doutrina da graça de Deus, da redenção, da encarnação, da ressurreição e da glorificação, né? Da expiação e propiciação pelo sangue de Cristo, a salvação universal, a justificação pela fé, através das boas obras da fé, não da lei, né? A regeneração pelo Espírito Santo, do arrependimento e da confissão dos pecados, da necessidade do batismo, das efusões do Espírito, da santificação, da eleição gratuita, da igreja e do reino de Deus, né? Das missões e discipulado cristão, como sal da terra, luz do mundo e fermento na massa, pelo testemunho de vida e anúncio da palavra, visando não o proselitismo, mas
a salvação das almas, porque isso tanto o Papa João Paulo II como Bento XVI reiterou isso várias vezes ao longo dos seus pontificados, né? A igreja não cresce por atração, ou não cresce por proselitismo, mas por atração. E o que é proselitismo? Qual é a diferença do proselitismo para a evangelização? Proselitismo, meus queridos, é quando eu, em vez de eu anunciar Cristo, eu anuncio a igreja, a minha paróquia, o meu movimento, o meu carisma, né? E deixo de anunciar Jesus Cristo. Eu estou fazendo proselitismo. O meu movimento é melhor do que o seu, a minha igreja é melhor do que a sua, o meu Deus é mais poderoso. Isso é proselitismo, isso não é evangelização. A evangelização anuncia a pessoa de Cristo, né? Então nós temos que evitar esse tipo de ensino dentro da igreja, né? Então, desde a patrística, passando pelos santos doutores, né, como Agostinho e Tomás de Aquino, através do tomismo e agora o neotomismo, né, passando pelos teólogos pré-conciliares, como Baltazar, Bernard de Sesvoet, Henri de Lubac, né, culminando no ensino magno sobre a soteriologia de Bento XVI, as quais eu convido vocês a pesquisar, estudarem para esclarecer melhor a doutrina da nossa igreja, né? A segunda teologia, né, o segundo grupo teológico, né, doutrinário dentro da igreja são as teologias e as doutrinas antropológicas, né? São as doutrinas sobre a natureza do homem, a sua origem, os seus fins, bem como as ações teândricas, que são aquelas ações divino-humanas de Jesus Cristo. O precursionismo da doutrina antropológica vem desde o filósofo Ludwig Feuerbach, né, desenvolvida por Karl Rahner, que influenciaram o Vaticano II. Né? Então, todo o concílio teve alguns teólogos que se destacaram e que influenciaram. Não só o Vaticano II, o Vaticano I, o Concílio de Trento e os demais, desde Nicéia, tiveram aqueles teólogos que se destacaram e influenciaram, né, o seu pensamento no concílio. Isso é obra do Espírito Santo. Então, Rahner foi um desses que influenciou também. Não só ele, estou citando aqui apenas um caso, né? Rahner estava convencido de que a fé não decorre da imposição arbitrária de uma lista de verdades reveladas, mas sim do assentimento livre de quem porventura vê-se capaz de admitir tais verdades sem violência à sua consciência, a partir de uma experiência concreta do mistério santo. Vemos aqui a questão experiencial, que antes não se falava, né? Se falava mais a mente, não se falava a dimensão da experiência. O próprio Cristo diz, né? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, né? Ou seja, a dimensão também dos sentimentos, da experiência está presente na experiência que fazemos com Deus, né? Claro que somente uma delas isolada não é possível sustentar uma caminhada com Cristo, né? Por isso, embora Rahner sustente que a oferta da autocomunicação de Deus se dirige indistintamente a todo homem, ele questiona quais são as reais condições de possibilidade que permitem a esse mesmo homem, o acolhimento da automanifestação divina em sua vida, ou seja, da revelação de Deus. Nem todos suportam, né? A gente tem que respeitar aquilo que a igreja vai chamar de a ignorância invencível que está presente dentro da igreja, dentro do cristianismo, fora do cristianismo, nós vamos encontrar isso. Não vai adiantar o argumento. O melhor argumento que você tem, você não vai convencer aquela pessoa. Somente Deus, né? Somente a graça. Então, a gente tem que respeitar esses limites também, não só da revelação, mas da absorção dessas verdades reveladas aí, né? Para Rahner, Karl Rahner, né, a existência se lhe torna problemática e se resume a uma pergunta: é o logos, né? O sentido, né? No Brasil nós temos, entre outros, teólogos que tratam da questão do logos, do sentido, Clodovis Boff, né, que se dedica a esse tema do logos. Até o momento, o ápice da antropologia católica se deu nas obras de São João Paulo II, né, iniciada em sua primeira encíclica, Redemptoris Homini, de 4 de março de 79, foi a primeira que ele escreveu, onde ele afirma aquela frase basilar muito conhecida, né? O homem é o primeiro e fundamental caminho da igreja, né? E foi concluída nas suas catequeses sobre a teologia do corpo, as quais eu os convido a ler esse material, né? Principalmente a encíclica do Papa João Paulo II e os livros que vão tratar sobre a teologia do corpo, que vai tratar a antropologia no seu devido eixo, né? Dentro dos trilhos, né? Terceiro, e por último, a corrente teológica que nós encontramos na igreja, mais recente, são as doutrinas sociológicas, né?
são as doutrinas sobre as relações dos cristãos com os outros, com a criação, visando o bem comum, mas de forma evangélica e não ideológica, né? E a unidade na diversidade, é aquilo que nós vamos chamar de teologia, os teólogos da libertação. Mas a libertação que se fala aqui é aquela que Papa João Paulo II tratou no discurso que ele fez aqui no Celan. Ele vai dizer, né, abre aspas, existe uma teologia que é uma teoria da libertação que é justa e necessária, né? Então, quando ele diz isso, é sinal de que existe uma outra que não é nem justa e não é necessária, que é aquela teologia da libertação de caráter marxista. Então, essa não é nem justa, nem é necessária, nós não precisamos nos debruçar sobre ela. Mas aquela teologia da libertação que é evangélica é aquela que está na nossa doutrina social da igreja. Essa deve sim ser estudada aí, aprofundada, né? Então, os teólogos da teologia da libertação Gustavo Gutierrez, João Luiz II, Hugo Hassmann, John Chobrino, Leonardo Boff, Carlos Mestre e Frei Beto, que devemos olhar sempre com aquele conselho paulino, observando tudo, ficando apenas com aquilo que é bom, está conforme a história da igreja, e renunciando aquilo que não que não faz parte do ensino da igreja, né? E que ao invés de provocar a unidade, vai provocar a divisão e não vai nos levar para Deus, né? Encerro com a pergunta, né? Qual o maior desafio da igreja hoje, meus irmãos? Eu vou encerrar com a resposta teológica de um grande teólogo que eu admiro muito e vou dizer ao final quem é. Abre aspas, o que ele diz? Certamente a igreja já fez, está fazendo muito no campo social e precisará fazer mais ainda, né? Mas é preciso que fique claro, não é essa a missão originária própria da igreja, como repete expressamente o Vaticano II, na Gaudium et Spes 42.2, 40.2-3 e 45.1. A missão social é antes uma missão segunda, embora derivada necessariamente da primeira, que é de caráter religioso. Essa lição nunca foi bem compreendida pelo pensamento laico. Foram os iluministas que queriam reduzir a missão da igreja a uma mera função social. Daí terem cometido o crime, né, inclusive cultural, de destruírem célebres mosteiros e proibido a existência de ordens religiosas por acharem tudo isso coisa completamente inútil. Mentalidade essa ainda muito forte na nossa sociedade e até mesmo, infelizmente, dentro da igreja. Agora, se perguntarmos qual é o maior desafio da igreja, devemos responder: é o maior desafio do homem, o sentido da sua vida. Essa é uma questão que transcende tanto as sociedades como os tempos. É uma questão eterna, que porém hoje, no pós-moderno, tornou-se particularmente angustiante e generalizada. É, em primeiríssimo lugar, a essa questão profundamente existencial e hoje caracterizadamente cultural que a igreja precisa responder. Como, aliás, não só a igreja católica, como todas as religiões, pois elas são, a partir de sua essência, as especialistas no sentido, no logos, né? Quem não viu a gravidade desse desafio, ao mesmo tempo existencial e histórico, e insiste em ver na questão social a grande questão, está desantenado, não só da teologia, mas também da história. Frei Clodovis Boff, que eu convido vocês a lerem as obras dele, são muito boas, e ele é considerado um traidor da teologia da libertação, né? Ele é da congregação, de uma congregação mariana, né? Irmão do Leonardo Boff, mas um pensamento bem dentro do magistério, né? E encerro também aqui com as palavras do nosso querido Papa Bento XVI, quando ele vai dizer: a missão e o serviço do teólogo e da teologia não é contestar as verdades de fé confirmadas pela igreja e seu magistério, meus irmãos. Não é esse o serviço e a missão do teólogo. Eu diria que isso seria um desserviço, né? Mas sim, assistindo permanentemente pelo Espírito Santo, o teólogo ajudar a igreja a entendê-la, essa doutrina, cada vez melhor, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos vocês. Nos encontraremos com certeza em outras oportunidades. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja com todos vocês.